incríveis, sensacionais, diretamente de São Paulo, membro da equipe mundial, Verônica Rocha. Bom dia, querida. Bom dia, pessoal! Bom dia, Pri. Muito obrigada pela apresentação. Gente, então, como foi muito bem apresentada aí pela Pri, né? Me chamo Verônica Rocha, sou nutricionista de formação e eu comecei o nosso negócio justamente para pagar a faculdade. Eu estava lá no terceiro ano da graduação, eu trabalhava num lugar assim que eu ganhava razoavelmente bem, mas tinha muita pressão do chefe, então era aquela coisa que eu estava na faculdade, estava no celular, onde eu estava trabalhando, ia chegar no último ano da faculdade. E o último ano de nutrição é estágio, né? É não remunerado, 6 horas de estágio, mais o tempo de ir, de voltar. Não pode ficar na cozinha, né, mexendo no celular, enfim. Percebi que no ano seguinte eu não ia conseguir conciliar aquele trabalho com a faculdade. E aí eu tinha acabado de vir morar sozinha, parcelado os meus móveis em 300 vezes, né, aquela loucura, aquela empolgação, mas não estava com a visão de futuro. Pensei, ano que vem ferrou geral, né? E não quero voltar para casa dos meus pais, enfim, não quero parar com a faculdade. Então eu falei, vou ter que dar meus pulos. E assim, eu tenho um relacionamento incrível com os meus pais, eles vivem aqui na minha casa, mas eu queria essa independência, né? E até eu vejo que isso me segue, assim, que até aqui no negócio, apesar de ter pais incríveis, né, a Mário e o Henrique, eu fico procurando ali formas de ir melhorando, de ir crescendo, enfim. Então, pensei, preciso de alguma coisa para pagar a faculdade no ano que vem. E comecei a procurar. Comecei a procurar formas de conciliar alguma forma de ganho com a faculdade, porque um emprego convencional não daria certo. E foi quando eu conheci a Herbalife, né, através da Mari e do Henrique. Os conheci pela internet. E comecei, né? Fui no STS, comecei a estudar os produtos, comecei a usar a suplementação. E aí, em 2 meses, eu reduzi 7 quilos de gordura. Fiquei com o corpo definido, eu já fazia musculação há muito tempo, tinha medo de ficar muito magra, né? Eu via todo mundo com resultados incríveis de emagrecimento. Falei, gente, vou ficar só a cabeça, mas não, deu tudo certo. Fui treinando, o resultado foi lindo em 2 meses. E aí comecei a fazer o ganho de massa e fiquei apaixonada, porque inclusive, fazendo musculação já há 11 anos, eu nunca tinha chegado no corpo que eu cheguei com a suplementação. Falei, esse negócio é bom mesmo, eu vou me formar e vou ficar por aqui. E dito e feito, só que o último ano da faculdade eu sou fissurada assim por nota boa. Falei, eu quero fechar tudo com nota boa, então vou focar na faculdade. Eu vendi a suplementação só para pagar as contas mesmo, né? Então, me dediquei lá no meu TCC, no meu estágio, e foi um ano que eu fiz o básico aqui no nosso negócio. Eu ouvia falar sobre a oportunidade, via o pessoal recrutando, a Mário Henrique falando, e eu não captava. Falei, não, agora não é o meu momento. Mas chegou no final de 2023 e aí eu vi que, né, falei, realmente, acabei a faculdade, eu não quero ir para o mercado tradicional. Eu via quanto estava ganhando uma nutricionista, quanto ganha uma nutricionista no mercado, e assim, incomparável com o que o pessoal ganha aqui dentro, gente. Falei, a conta não fecha, já estou num lugar incrível, vou me dedicar aqui, né? Pensei, vai entrar 2024 e vou virar a equipe mundial já nos 4 primeiros meses, né? Se é assim que funciona. Veio janeiro, e aí eu já estava batendo ali nos 2.500 pontos. Falei, eu vou conseguir fazer os 2.500 pontos por mês, mas era aqueles 2.500 pontos assim, sabe? Sofrido, porque eu ficava trabalhando na captação de pessoas ali pelo Instagram, pela internet, pedindo indicação, mas de alguma forma não era muito fluido, né? E eu sempre via nos treinamentos o pessoal falando, tem que ser uma coisa duplicável, né? Tem que ser uma coisa que você consiga ensinar as outras pessoas a fazer. E isso martelava muito na minha cabeça. Porque eu falava, como que eu vou ensinar alguém a fazer uma coisa que eu mesma estou apanhando igual uma véia para fazer, né? Então, falei, não, vai ter que melhorar. Mas entrou janeiro e teve final de semana de liderança. E aí eu vi o Gabriel falando sobre o T90. E achei o máximo, né? O Rodriguinho apresentando lá os parcelamentos, maquininha e tudo. Mas como eu tava fazendo os 2.500 pontos ali arrastado, falei, vai que eu tento fazer esse negócio e ao invés de fazer 2.500 eu caio. Falei, então não vou colocar em prática agora isso não, deixa aí, né? Mas muito incrível. E aí comecei, janeiro, fevereiro, março, abril, correndo ali atrás dos 2.500 pontos. Detalhe, no ano anterior, que eu fiquei ali fazendo só o básico, só vendendo a suplementação para pagar minhas contas, eu consegui fechar o Cruzeiro, né? E aí chegou abril, a gente foi para o Cruzeiro e eu estava em qualificação para a equipe mundial. Eu cheguei a levar o notebook. E aí tava lá, teve um dia que tava todo mundo lá curtindo, eu tava com o notebook lá em cima, falando com a equipe, correndo atrás, porque assim, gente, 2.500 pontos
suado, sofrido mesmo. Então, foi janeiro, fevereiro, março, abril, correndo atrás ali no formato de cliente premium, para fechar 2.500 pontos. Fechei. 1º de maio era equipe mundial. Mas é aquela coisa, né? A gente comemora um dia e no dia seguinte a gente já tem que estar pensando como eu chego no próximo fim agora, né? Falei, agora, como é que eu vou fazer para ensinar as pessoas a correrem com esses 2.500 pontos? E minha cabeça ficou martelando, né? Martelando, pensando, até que eu lembrei do T90 que eu vi lá em janeiro o Gabriel falando. E fiquei ali enrolando, namorando a ferramenta e tudo, fazendo ainda aqueles 2.500, 2.600, aumentando um pouquinho. Então, E tipo assim, até não, abril desse ano você estava ali patinando, tanto pelo ponto quanto pelos ganhos, né? Porque fazer tudo só de cliente prêmio, né? Aí você estava querendo migrar para o T90 lá para maio, é isso? isso, aí eu comecei, Pri, a lembrar da ferramenta, porque até então eu estava ainda no cliente prêmio. A gente sai do final de semana de liderança cheio de emoção, né? Mas não é na hora que a gente coloca na prática, porque é ruim, gente. Mas enfim, chegou em maio, fiquei pensando em ferramentas, e aí eu lembrei do T90, mas eu ficava muito naquela, né? Vou, não vou, vou, não vou. Só que chegou no momento, que foi ali mais junho, julho, agosto ainda, enrolou mais um tempinho. Falei, se eu não fizer isso, eu vou, sei lá, vou ficar assim, tá tudo bem. Tem gente que faz como renda extra, mas eu quero esse negócio como meu negócio principal, né? Tô aqui para virar presidente. Então, eu devo ter que arregaçar as mangas e fazer. Comecei a pesquisar o T90, a gente tem o grupo aqui, né, do STS, e falei, não vou ficar, enfim, enchendo o saco da Mari, do Henrique, para eles me ensinarem uma ferramenta que eu tô vendo que tem os treinamentos, outra galera tá falando. Então, eu comecei a assistir todos os treinamentos de T90. Tem um treinamento aqui do presidente Wendel Freitas, ele nem me conhece, mas já assisti tanto aquele treinamento que ele é tipo um mentor para mim também. E ele fala, né, sobre você fazer 40 agendamentos. E ele tem um jeito tão engraçado que ele começa a gritar no meio do treinamento e ele mesmo fala que ele se empolga. E aí ele fala que se você fizer 40 não tem como dar errado, não sei o quê. Falei, é isso mesmo, então, eu vou fazer esses 40 agendamentos. Corri, comprei a maquininha, comprei a balança e saí fazendo negócio. Aí só avisei a Mari, falei, Mari, ó, vou começar a fazer esse negócio, né? Ela me deu a benção, falou, vai. E aí eu comecei, né? E como eu comecei? Pedindo indicação de quem já era minha aluna do cliente prêmio. Então, eu tô aqui em São Paulo, e aí o Laurindo também tem treinamento que o Laurindo fala disso da região, né? Eu comecei a pedir indicação para quem já era minha aluna que já tinha resultado. E para pessoas conhecidas também, mas a aluna que já tem resultado já usa suplementação, já sabe que funciona. Então, comecei a pedir indicação para essas pessoas. E na medida em que elas iam passando a indicação, eu ia entrando em contato, só que eu falava que era um projeto. Então, eu sempre peço ajuda para um. Aqui, tá aqui, né, Pri? Então, eu peço ajuda para. Tá aí o fluxograma. Isso, tá aí. Tá passando as mensagens que você tem do WhatsApp. Quem quiser, depois a gente pode mandar exatamente essas telas no grupo, tá, gente? Não se preocupe. Tá Isso. passando, pode falar. Beleza. Então, aqui, por exemplo, é uma mensagem que eu enviei para a Lud, que é uma aluna já aqui do centro de São Paulo e tem um resultado incrível, né? Peguei e mandei mensagem para ela. Falei que estava ali, né, para receber uma certificação aqui do STC, que é o programa que a gente usa, mas você pode falar, estou para receber uma certificação da empresa, tudo, e eu preciso fazer tantas avaliações por dia, né? Preciso fazer, bater uma meta ali no final do mês, enfim. Coloquei toda essa mensagem e é engraçado que as pessoas sempre falam, né? Ah, mas eu não tenho ver tudo isso de contatos para indicar. Ah, eu não consigo te passar esses contatos. Mas eu vou lá e peço, né? Falo, não, mas me ajuda aqui, preciso bater esse resultado. E aí ela foi lá e começou a passar. Ela passou esses contatos e eu coloquei na apresentação esse exemplo, porque teve até uma moça aqui no slide seguinte, a Lins, que ela pediu o Instagram. E é aquela coisa, né? Por que que eu vim pro presencial? Porque no Instagram, o Instagram é incrível, tá? Eu acho que a gente realmente precisa aprender a desenvolver, porque é o futuro. Acho que se a gente não se desenvolver no Instagram, a gente vai ficar para trás, porque a internet é a rua mais movimentada, é onde a gente precisa expor o nosso negócio. Mas enfim, essa menina foi lá e pediu meu Instagram para ela para dar uma olhada. E o Instagram tava razoavelmente ok. E aí eu peguei e quando eu falei com ela, ela já me recebeu muito bem. E eu mandei um áudio explicando, né? Eu pergunto para a pessoa se eu posso mandar um áudio, porque a voz também, né? A gente passa a nossa energia ali para a pessoa, porque senão a mensagem ela lê do jeitinho que ela tá, de repente não tá no dia tão bom, mas a gente manda aquele áudio toda empolgada
falando para ela, né, que eu faço parte de um projeto de conscientização de saúde, emagrecimento, né? E aí a Luz, amiga dela, indicou ela para ganhar essa mentoria gratuita, né? E eu tô entrando em contato para saber qual é o melhor dia e horário. Eu nem pergunto se a pessoa quer, porque ela ganhou uma mentoria, ela vai recusar uma mentoria? Então, pego e falo assim, e aí a pessoa já passa ali a data e o horário, né? Tem o caso da Lins aí, que ela pegou e ainda falou, né? Ah, mas tal dia eu não vou poder e tudo. Falar, mas qual dia que você pode? Né? Se a pessoa dá uma dificuldade, a gente já pergunta qual horário que ela pode. Porque quando a gente vai fazer um atendimento no T90, a gente calcula a quantidade de água, a gente conversa sobre intestino, a gente passa um monte de informação que a galera não tem aí assim com facilidade. Então a gente está dando realmente um atendimento. Se ela vai comprar ou não no final, é, né, um presente pra gente, mas ela tá ganhando um atendimento. E aí eu vou lá e faço esse agendamento, envio a mensagem de preparo da bioimpedância, né, para ela, e eu falo sempre bioimpedanciometria, né, como ainda ensina muito bem, porque no final das contas a gente faz a bioimpedância, a gente tira as medidas. E aí tem um detalhe, que no presencial, quando eu tô com a pessoa, eu dou a fita na mão dela, eu ensino ela a tirar as medidas. Por quê? E eu falo, né, se você entrar para o projeto, toda semana você mesma vai tirar suas medidas, então é importante você saber. Porque